nós estudamos os insetos sociais, que são abelhas, formigas, cupins e vespas. Na verdade, vespas nós não estamos estudando. E o que a gente faz é estudar eles no campo da terra e também colocando eles ao redor deles um campo magnético alterado e vendo como é que eles alteram o comportamento. Para estudar o que estaria acontecendo dentro desses animais, a gente tem uma hipótese que é a ferromagnética, que teria nanopartículas de material magnético, basicamente magnetita, que seriam nanoímãs que serviriam de orientação para eles. E para isso a gente usa duas técnicas físicas, a VPR, que é uma ressonância ferromagnética de elétrons, e o SQUID, que é uma medida magnética do material que teria dentro deles, e variando temperatura ou posições, que seriam as variações angulares, para ver como ele estaria organizado. Esse trabalho é um pedacinho do que a gente pode fazer agora com as nossas técnicas do mecanismo de magnetorecepção, que ele é muito mais complexo. A gente está focando basicamente o comportamento, ver se tem um efeito e quem poderia ser o sensor. Mas isso só não é suficiente para dizer que existe essa sensibilidade. Só serve para dizer que existe o sensor e que tem uma resposta. Aí precisaria unir isso, e isso é um trabalho muito mais complexo, que envolve outras áreas de estudo, neurologia, neuroetologia. Quer dizer, a gente tem que chegar até o cérebro, né, poder descrever esse caminho até o cérebro, e ainda assim, lá no cérebro, identificar quais são as células que estariam envolvidas e ver o efeito magnético nessas células também. Então isso é uma etapa pequena do que a gente pode fazer nessa linha de pesquisa, né? E o que eu poderia acrescentar é que, em geral, as pessoas procuram as partículas numa determinada parte do corpo, e o que o grupo tem feito, de novo, é ampliar um pouco essa ideia de ver outras partes. Então, por exemplo, em abelha, todo mundo acreditava que era no abdômen que tem as partículas, e são no abdômen. E nós já mostramos que existem em outras partes do corpo, e estamos propondo como órgão sensor a antena. Os japoneses já usam a abelha como sensor, muito mais sensível que a aparelhagem, né, para ter uma ideia do que está acontecendo com o magnetismo terrestre. Então, para terremotos, para tsunamis, enfim. Mas ele é pensado em mimetizar esse tipo de imãzinhos. Eles são construídos com uma pureza e, ao mesmo tempo, com certas características que dão nessa biogenicidade, que não tem nada que o ser humano faz quando sintetiza. Então, ele tem propriedades diferentes de todos os mesmos materiais feitos pelo ser humano. E isso já dá uma aplicação muito diferente se descobrir. Inclusive para usar atualmente, está se usando para indicadores em tumores cancerígenos e tal, se você conduzisse o material, essas nanopartículas, para fazer esquentamento e matar as células, sei lá que mais, entendeu? Tem muita coisa. Mas, inclusive, se essa produção é uma produção salutar ou não, no ser humano eles estão descobrindo que Alzheimer e... como chama outro? Alzheimer, Parkinson. E outras doenças neurodegenerativas. E aparecem essas cristalzinhos no cérebro, em lugares que não tem nada a ver, que poderiam estar destruindo memória e tudo mais. E essa mesmo cristal biomineralizado no cérebro humano. E dentro da própria biologia, você conhecer melhor o comportamento de qualquer organismo, né, é sempre interessante para poder conviver, né, e tirar benefícios E um fato importantíssimo é que até agora nenhum animal, não se conhece nenhum animal esse processo. Se conhece micro-organismo, que é o que o Daniel, o professor Henrique, tem estudado há mais tempo também, iniciei com eles e tal, mas que em animal não tem nenhum animal que se conheça como é que isso é feito e de que jeito que funciona. Quer dizer, o processo ainda é desconhecido e tem sido muito intensamente estudado nos últimos tempos, mas não se sabe. Não se vai